Pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Paulo, aos Romanos, capítulo 1, versículo 14. O apóstolo da gentilidade frisou claramente a sua condição de legítimo devedor de todos, e essa condição é a de qualquer outro ser da comunidade humana. A criatura, em si, não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos, à sabedoria dos mais experientes, ao carinho dos companheiros próximos, ao apoio e ao estímulo dos familiares, aos nobres impulsos das relações fraternais. Portanto, pelo reconhecimento das nossas dívidas comuns, provamos a real inconsequência do orgulho e da vaidade em qualquer coração e a impraticabilidade do insulamento em nosso passo evolutivo. A dívida importa em compromisso, e compromisso significa resgate natural ou compulsório. Todos somos devedores uns dos outros. Se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoística à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saldaste, a começar pelo próprio instrumento físico que te foi emprestado temporariamente. Emmanuel. Bom, gente, a gente vai começar agora o nosso segundo dia desse projeto virtual, diante das circunstâncias do momento, desse projeto O Evangelho por Emmanuel. Essa semana, o título é De Credores a Devedores, o Caminho Humano. O título é muito amplo. Esse título e essa semana, o estudo vai ser baseado em um texto que chama Dívidas, do Emmanuel, que está no livro Ideal Espírita, capítulo 86. O texto base é esse Dívidas, mas tem mais quase 20 trechos de outros textos do Emmanuel, que na verdade esse estudo é o Emmanuel pelo Emmanuel, estudando o Evangelho. Então, por trás, no pano de fundo, tem o Evangelho de Jesus e tem textos do Emmanuel e interpretação do Emmanuel sobre textos e trechos do próprio Emmanuel. O título já faz a gente refletir: de credores a devedores, o caminho humano. Esse caminho humano o guia e o modelo, Jesus, fala desse caminho, um caminho difícil, é um caminho que não é um caminho exterior, é um caminho interior. E eu tenho que sair do eu e caminhar sozinho dentro de mim até chegar aos outros. Quando há 30 e tantos anos atrás, tinha uma historinha de faculdade que eu me lembrei agora, e que ela fala muito bem disso. Ela contava que história mitológica, ela não tem muito de realidade, ela tem de conteúdo. Mas, na verdade, a historinha fala de pessoas que viviam em determinado lugar e que, de uma hora para outra, ninguém conseguia mais dobrar os braços. E todo mundo começou a ficar com muita fome, porque ninguém conseguia dobrar os braços para se alimentar. Ninguém conseguia levar a colher até a boca. E começaram, diz que tinha um grande caldeirão de comida muito gostosa, e as pessoas ficavam sentindo o cheiro dessa comida, mas desesperadas, que não conseguiam se alimentar, porque não conseguiam dobrar os braços e levar a colher até a boca. E nesse sofrimento
foram refletindo, desesperando, até que alguém percebeu que ele podia, sem dobrar os braços, dar comida para outro. E o outro dava comida para ele. E aí perceberam a diferença de céu e inferno. Eles diziam que o inferno é você estar com fome, todos com fome, e ninguém consegue se alimentar. E o céu é quando percebe que um pode alimentar o outro. É mais ou menos nessa linha o texto de hoje, de credores a devedores. No mundo convencional, material, o credor é aquele que tem a receber, né? Eu sou credor de alguém, alguém me deve. O egoísta, o cheio de si, e o orgulhoso, ele se coloca no mundo como um grande credor. Ele acha que o mundo deve para ele. Por isso é que tudo é para ele, o mais importante é ele, se tem pouco é dele. Até aquela frase, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Olha o que é isso, né? E várias outras frases que o homem cunhou ao longo dos tempos, refletindo esse homem egoísta. Se a gente pegar a distância entre um animal e um espírito evoluído, o animal, ele pode, se você jogar um pedaço de carne com vários animais, eles vão brigar, eles vão avançar uns nos outros, porque eles não conseguem repartir essa carne, porque são animais. E a característica do animal é esse egoísmo, é esse orgulho. E se você pegar um ser evoluído, ele não vai pensar nele, ele vai pensar no todo. Então o caminho humano é a gente conseguir fazer essa travessia, e por isso nós somos peregrinos do tempo e do espaço. Mas o espaço da nossa peregrinação é um espaço interior. Eu tenho que peregrinar dentro da minha consciência, que aponta em mim aquilo que eu já conquistei, porque eu vivo entre essas duas circunstâncias. Eu vivo entre as tentações, que ainda me vencem e que me escravizam, as do egoísmo, as do orgulho, e aí eu ainda sou isso. Mas aos poucos, nessa peregrinação, eu vou caminhando dentro de mim, vou conseguindo sair um pouco de mim, daquela cortina do eu que me fecha dentro de mim mesmo e que não me deixa enxergar lá fora. E à medida em que eu vou começando a enxergar um pouco além de mim, eu vou adquirindo conquistas, eu vou adquirindo virtudes. Essas conquistas, essas virtudes, eu acumulo na minha consciência. Então, cada um de nós, individualmente, é essa contradição do bem e do mal dentro dele mesmo, que é essa disputa interna das tentações com as virtudes. Eu já tenho algumas virtudes e muitas das tentações ainda me vencem. E o caminho humano é essa peregrinação. Eu sou um peregrino. E fazer essa peregrinação de sair de si é muito difícil, porque eu estou tão dentro de mim que tudo que eu olho, que eu vejo, que eu sinto, eu me coloco em primeiro lugar. Então o meu raciocínio, o meu sentimento diante do mundo é a partir disso. O meu caminhar nessa peregrinação tem uma bússola. A bússola desse caminhar é a consciência, é esse sentimento. Não adianta eu querer cuidar dos meus passos lá fora, porque esses passos vão caminhar de acordo com a bússola. Eu preciso mudar a bússola. Por isso o Evangelho de Jesus é o Evangelho de amor, porque ele mexe nessa bússola. Ele quer que cada um compreenda esse amor, que é esse espaço novo dentro de nós, onde cabe o outro. Construir um espaço dentro de mim onde cabe o outro é muito difícil, porque normalmente não cabe o outro. Eu estou cheio de mim e tudo que eu penso, que eu vejo, que eu sinto está dentro de mim.
Aí vem o Evangelho de Jesus e fala que o último vai ser o primeiro, que quem quer ser o maior tem que ser o menor. Olha que lógica diferente. Por que essa lógica é assim, tão diferente? Por que vem uma música, aquela que é atribuída a Francisco de Assis, que fala dando que se recebe, perdoando que é perdoado? O que é isso? Todo esse processo é esse processo de inversão. É esse processo de sair de mim e chegar no outro. Mas não é chegar no outro com falsidade, não é chegar no outro com superioridade. É um caminho. E esse caminho é difícil de caminhar. Por isso a gente tem corpos ao longo de várias encarnações, gastando os nossos corpos para aprender essa caminhada. Por isso a gente vê exemplos como Jesus, vê exemplos como uma irmã Dulce, como vários abnegados encarnados que já não viviam mais para si. Mas essa escala do eu para os outros, ela é infinita. A gente não sabe onde ela vai parar. Né? E nesse mundo onde a gente vive, nesse mundo de imperfeições, a nossa imperfeição é exatamente essa. De todos nós concentrados em nós mesmos. E aí vem Jesus e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é esse caminho para que cada um consiga sair de si. E normalmente a gente começa a sair de nós mesmos com pequenas coisas. Primeiro vem um filho, vem uma família, esses núcleos vão aumentando até eu começar a enxergar essa família humana. Quando num momento difícil como esse, eu chego no supermercado e encho 3 carrinhos de álcool gel, eu estou cuidando de quê? Mas ao mesmo tempo tem gente que sai da sua casa para comprar álcool gel para os outros. Olha quantas pessoas tem nesse caminho. Num momento como esse, de crise, a gente está vendo pessoas de diferentes matizes interiores. Mas a gente aproveita esses momentos para observar, refletir e aprender lições, de ampliar esse espaço do outro dentro de mim. Eu não posso enxergar só a mim mesmo, aos meus interesses, ou aos interesses de filho, de marido, de mulher, de família, essa família universal. Jesus, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Qual a lição que ele estava trazendo? Qual é o meu cuidado? Com quem? Quem são meus irmãos? Então, o texto de hoje é esse. É esse caminho difícil de peregrinação do eu para os outros. Eu quero começar exatamente nessa parte do Evangelho que Jesus fala: o maior entre vós seja como o mais novo e o que comanda como o que serve. Aí o Emmanuel tem um texto no livro Alma de Luz, capítulo 12, que ele fala isso, ó. Chama política o texto. O Evangelho apresenta igualmente a mais elevada fórmula de vida político-administrativa aos povos da terra. O que o Evangelho traz? A mais elevada fórmula de vida político-administrativa. Qual a fórmula política de vida administrativa? Sair de mim e ir para o outro. Deixar de ser credor e passar a ser devedor. O devedor não é aquele que se endividou porque não soube controlar as coisas da vida. Esse devedor é aquele que reconhece tanto que já fizeram por ele. Porque o egoísta, por mais que pessoas façam por ele, ele não percebe que estão fazendo por ele, ele não é grato a ninguém, ele quer mais, é mais, e eu. Agora, quando ele começa a perceber, ele vai vendo: nossa, quanta gente já fez por mim, quanta coisa. Aí começa a vir a gratidão. Quando começa a vir a gratidão, ele ainda num relacionamento de egoísta, ele quer devolver a gratidão que aquele específico fez para ele. Ainda não é a gratidão universal, porque essa gratidão faz o devedor fazer tudo para todos, não devolver. Porque se eu devolvo só para quem fez para mim alguma coisa, não é um espírito universal de gratidão, é um espírito comercial.
você fez alguma coisa por mim, eu faço alguma coisa por você. Isso é um circuito fechado. Já pensou se o mundo fosse esse circuito fechado? Eu só vou fazer para quem fez para mim? Por isso que o Cristo fala, amai os vossos inimigos, e várias outras coisas estão ligadas a isso. Se eu recebo alguma coisa, eu tenho um espírito de gratidão. E com esse espírito de gratidão, eu vou agir em relação a todos. Você não precisa de mim, você faz alguma coisa por mim. Eu só vou poder devolver para você? Não, você vira para mim e fala, não, você não precisa devolver para mim. Eu não estou precisando disso agora. Devolve para alguém que precisa. Isso é uma cadeia. Isso é um círculo virtuoso. Não fica naquela relação viciosa de troca de favores. Mas esse mundo nosso, imperfeito, é esse mundo de troca de favores. Onde eu faço para você, você faz para mim. Você faz para lá, outro faz para lá. E fica esse mundo de compadres e comadres fazendo uns pelos outros em detrimento de todos os outros. Então o outro nesse mundo não chegou ainda na minha vida. Porque eu só faço para quem fez para mim. Até na oração, o Evangelho fala, orar por aqueles que você quer bem. Por que você não ora para quem você... Né? Ampliar essa relação de afeto, essa relação de amor, esse espírito de gratidão. Então, sair de credor e chegar a devedor é reconhecer isso. Reconhecer a gratidão pelo dom da vida, por tudo que acontece, pelas inspirações, pelas intuições, por tanta coisa. Em tudo dai graças, dizia Paulo, né? Esse em tudo dai graças é perceber que em tudo tem a mão divina. E essa mão divina traz para mim o que eu preciso naquele momento. E aí eu tenho esse espírito de gratidão. Mas essa é a mais elevada fórmula de vida político-administrativa. Já pensou se a gestão do mundo e das coisas tivesse esse princípio? No mundo, as pessoas entram atrás buscam o poder, não para beneficiar os outros, para beneficiar os seus. Está invertido. Mas está invertido mesmo, é dando que recebe, é perdoando que é perdoado. Essa lógica está invertida, porque é a lógica do mundo e a lógica do Cristo. É como a paz do mundo e a paz do Cristo. A paz do mundo é uma coisa. Às vezes eu buscando esse poder, esse credor, eu sendo esse credor, eu estou atrás da paz do Cristo, do mundo. E às vezes quando eu consigo viver outro tipo de dificuldade, de luta, compreendendo com gratidão as coisas que me acontecem, eu compreendo a paz do Cristo. Nesse texto, o político Emmanuel diz, quase todos os homens se atiram à conquista dos postos de autoridade e evidência, mas geralmente se encontram excessivamente interessados com as suas próprias vantagens no imediatismo do mundo. Até a busca de poder no mundo é para atender aos meus interesses. Olha o choque de André Luiz lá no nosso lar. Quando ele chegou, o ministro lá falou para ele, não, aqui quem serve, quem comanda é o último. Quem comanda é quem serve. Por quê? Porque aí tem o princípio cristão. É diferente do mundo, onde quem comanda chega primeiro, onde quem comanda é beneficiado, onde quem comanda não paga para entrar, onde quem comanda tem credencial, onde quem comanda vai para os lugares melhores. Não, quem comanda tem que dar o lugar para os comandados. O Cristo diz depois, está em Lucas 22, 27, eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve. O Cristo mostrando que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E Emmanuel escreveu na Revista Reformador, de 1955, um texto que fala o grande servidor. Ele começa assim, ó, sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a feição de servidor. Meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. A obra é a redenção humana. Fazer por quem precisa. Ensinar o mestre. A prática é seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Mudou toda a lógica. Mas
aqui agora foi só uma introdução, foi uma introdução para a gente entrar nesse princípio de credor e de devedor. Não entendendo, porque no mundo o credor é mais importante, porque todo mundo deve para ele. Deve dinheiro, deve obrigação, deve favor, deve isso, deve aquilo. O devedor aqui é um coitado. Já teve época no mundo que o devedor pagava com a vida as dívidas que ele não podia pagar, o devedor virava escravo. Então as pessoas tinham propriedade das outras pessoas porque a outra pessoa devia alguma coisa para ele, ou um favor, ou um dinheiro emprestado, ou alguma coisa. Olha que lógica. Ainda bem que isso está na nossa história, lá atrás. Será? Será até que ponto hoje a gente faz isso com os nossos devedores? Porque não são devedores, na verdade, são nossos credores. Nossos adversários, na verdade, são nossos credores. A gente é que inverte tudo. Paulo de Tarso, a gente vai falar no final do texto, ele diz: sou devedor de gregos e romanos. Ele se achava devedor de todos. Por quê? Ele viu tanta graça que ele recebeu, o Cristo em contato pessoal com ele, mediúnico, e ele com tanta coisa que ele falou: nossa, eu recebi tanta graça, eu consegui me transformar tanto, eu consegui fazer esse caminho de sair de mim, daquele orgulhoso, para um homem mais consciente das verdades universais, que eu devo isso. Como é que eu vou pagar isso? A lógica do Paulo, sendo devedor de todos. O que eu devo a todos? Eu devo amor, eu devo afeto, eu devo compreensão, eu devo tudo. Mas a nossa relação com o mundo não é essa. Eu acho que o mundo me deve tudo. Eu emburro com todo mundo quando não faz como eu quero, quando não faz como eu gosto, quando não me dá o que eu quero. Ah, eu não merecia isso, você tinha que me dar aquilo. E com isso a gente briga na família, briga na rua, briga no trabalho. Em todo lugar a gente cria problema. Porque não fazem como a gente quer. Porque a gente acha que a gente merece tudo de bom e tudo de melhor. Porque nós somos os grandes, porque achamos que somos os grandes credores do mundo. E é difícil deixar de achar que somos os credores. Porque o que faz a gente achar que é credor? O orgulho e o egoísmo. E que está dentro de nós, que é a nossa bússola. Se a minha bússola é o orgulho e o egoísmo, como é que eu vou mudar a minha prática? Não dá para eu mudar a minha prática sem mudar a minha bússola, porque quem me orienta é a minha bússola. Eu não vou andar por caminhos novos se a bússola aponta para caminhos velhos. Mais uma vez a gente entende por que o Evangelho de Jesus é do amor. Porque ele mexe na bússola. Mexeu na bússola do Paulo. E ele se reorientou e chegou à conclusão que ele era devedor de gregos e romanos. E nós ainda somos credores, nós ainda achamos que o mundo me deve. Todo mundo me deve satisfação, me deve favor, me deve isso, me deve aquilo. Eu ainda não me acho devedor das coisas e do mundo. Mas aí a gente vai fazer um processo bem lento, como a gente faz nesse estudo, de citar alguns livros e alguns pontos onde o Emmanuel começa a tocar nesse assunto. Valeu como introdução, e agora a gente vai para o livro Vinha de Luz, no capítulo 48, está Cooperemos Fielmente. Olha o raciocínio, se não é o que a gente está comentando. Até agora, temos sido pesados à economia da vida, filhos perdulários, ante o orçamento divino, temos dispensado preciosas energias em diversas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou cárcere expiatório. Então tem uma lógica no mundo de credor e devedor, tem uma economia no mundo. Eu faço parte de que lado da economia? Da que dá despesa ou da que dá receita? Eu só dou despesa na economia do mundo. Por quê? Porque eu cobro tudo e todo mundo. Até a minha prece é só rogativa, eu só peço. Mas se eu vivo no mundo só pedindo, só exigindo, eu preciso de cuidado, eu preciso de favor, eu preciso de atenção, eu preciso, eu quero, eu sou o que nesse mundo?
Eu sou credor. Então eu não faço trabalho nenhum nesse mundo, eu não sirvo. Eu só recebo, eu não dou. O que ele está dizendo é isso. Até agora temos sido pesados à economia do mundo. Então, se tem um gestor nesse mundo, que é Jesus, e ele quer manter o equilíbrio nesse mundo entre receita e despesa, o que ele faria? Tem que ter mais ou menos o equilíbrio entre pessoas que recebem e pessoas que dão. Mas como se nesse mundo de imperfeição só tem quem quer receber, não tem quem quer doar? Está desequilibrado esse mundo, por isso ele é imperfeito. É um desequilíbrio na economia do mundo, que o Emmanuel está tentando dizer. E nós fazemos parte do lado que exige, não do lado que doa. A irmã Dulce estava do lado que doava. E tantos outros estão passando aos poucos para o lado que doa. Numa crise como essa que a gente está vivendo, a gente está vendo exemplos dos dois lados. De gente que só quer receber e de gente que já começa a doar. Tem jovens aí que a gente está vendo de 14, 15, 16 anos que está inquieto em casa querendo dar, querendo doar. Então essas pessoas já são um pouco dessa nova geração que já veio para ajudar no equilíbrio da economia da vida. Porque são espíritos que já começaram a aprender a doar também, a oferecer também. Então ele começa a fazer esse caminho interior de transferência de credor para devedor. Esse é o caminho do Cristo, o caminho humano, o caminho da verdade e da vida. Esse é o caminho que a gente tem que trilhar. Aí, por isso que a gente é filho, sempre fomos esses filhos perdulários, porque nós desperdiçamos tempo nesse orçamento divino, que eu vim também para ajudar, para cooperar, para auxiliar, mas eu não. Só quero que me auxiliem, só quero que me ajudem, só quero que olhem para mim, só quero para mim, para mim, para mim, para mim. Eu estou do lado que só quer receber. Até quando eu vou numa casa religiosa, eu não vou para ajudar, eu vou só para receber. Tudo que eu tenho na cabeça quando eu entro nessa casa é receber. Receber auxílio, receber apoio, receber conselho, receber. Quando é que eu começo a colocar na minha vida, que na minha relação diária com as pessoas e com a vida, eu posso continuar recebendo, não tem problema nenhum, sem exigência? Mas quando é que eu começo a olhar para as pessoas com a necessidade, com o pensamento nas necessidades delas? O que será que ela está precisando? O que será que ela quer? Mas às vezes vem alguém para me contar uma necessidade tão grande, e eu não deixo ele me contar a necessidade dele, que a minha necessidade pula na frente. Ele começa a falar e eu falo, mas eu... Ele começa a contar uma história, mas comigo, o que eu fiz? Eu saí de credor para devedor. Eu saí de devedor para credor. Em vez de eu ajudar aquela pessoa naquele momento, ouvindo, ajudando, entendendo as dificuldades dela, conversando sobre ela, eu trouxe o assunto para mim. Eu busquei para mim. O que eu fiz? Eu perdi a oportunidade de ajudar. E continuei como o velho credor que acha que tudo é para ele na vida. Até a prece é só para pedir. Aí, no texto do Caminho, Verdade e Vida, tem um texto que já fala o tempo. O Emmanuel diz, a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Qual é o valor do tempo? O tempo me permite esse espaço, mudar esse espaço interior. De credor para devedor. Do eu sozinho para colocar os outros. Colocar os outros nesse espaço interior é preciso tempo, mas eu desperdiço esse tempo cultivando o eu. E enquanto eu estiver cultivando o eu, o outro não nasce dentro de mim. Aí o que eu faço com o tempo? Eu não estou percebendo esses valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que buscam dessa concessão divina, que o tempo é essa concessão para eu fazer essa caminhada de mim para o outro, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Olha só, nós, nesse momento de desperdício de tempo, até isso, a gente julga que as riquezas e os benefícios da vida nos é devida por Deus. Então, a nossa relação com Deus, qual que é? É a relação de credor. Eu sou credor de Deus. Deus me deve. Ah, porque eu rezei, agora Ele me deve. Que Deus precisa da nossa reza, quem precisa da nossa reflexão, da nossa oração, somos nós. Não tem para enxergar esse Deus, né?
é uma relação diferente com a vida, é a nossa infantilidade espiritual, que reflete o nosso egoísmo, que reflete o nosso orgulho. Aí até na minha relação com Deus, eu acho que eu sou credor. No livro Fonte de Vida, capítulo 64, tem um texto que chama Semeadores. O servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É a prática do Evangelho. Não adianta eu ficar falando de Evangelho o tempo todo. Não adianta eu ficar aqui fazendo programa de YouTube. Não adianta. Eu preciso sair de mim e beneficiar corações alheios. É um processo de transformação, de ocupação interior. Quem me ocupa? Onde está o meu tesouro? Onde tiver o meu tesouro, ali vai estar o meu coração. O meu tesouro sou só eu? Então o meu coração está em mim. Se o meu coração está em mim, meu coração é a minha bússola, onde é que vai estar meu tesouro? Em volta de mim, eu vou ficar circulando. Aí eu vou enterrar esse tesouro e vou desencarnar e ficar colado nesse tesouro. Porque eu não vou ver outras tantas coisas. O servidor do Evangelho é compelido, esse compelido é forçado a praticar, senão não é. Pregar o Evangelho é isso, é ser compelido a sair de si. Tem gente que vai para a igreja, mas não sai de si. Que vive no centro, mas não sai de si. Que vive rezando, mas não sai de si. Tem gente que não está rezando, mas consegue sair de si. O que foi mais importante? Tem que sair de si. É o grande processo, é esse caminho humano, sair de si. E sair de si em benefício dos outros. Quando eu beneficio, eu sou o devedor. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço ao próximo. Aprender a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu. Olha, Emmanuel sempre fala que isso é ciência. Então o Cristo, esse caminho, verdade e vida, é ciência. O Evangelho é essa ciência, só que é uma ciência divina, de libertação. Libertação de quê? Libertação de mim mesmo. Libertação desse eu, libertação desse egoísmo, que me enclausura, que me encarcera, porque aí eu sou escravo de mim mesmo. Que escravidão maluca, né? Que coisa bonita. E compreender isso não é só falar, tem que mergulhar, tem que refletir, é preciso tempo, tanta coisa que a gente só começa a arranhar, né? Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu. Eu preciso aprender essa ciência de sair dessa cadeia escura, é negra, porque não tem luz do eu. Eu preciso enxergar o outro. Por isso, de credor a devedor, o caminho humano. Tem um texto no Via de Luz, capítulo 56, que chama Maiorais. Todos os textos selecionados estão nessa linha de reflexão. Em cristianismo puro, não é qualquer cristianismo, é o cristianismo do Evangelho, esse de Jesus, de Cristo, do Cristo, porque tem cristianismo que de Cristo tem pouco, porque o Cristo era o grande servidor, e tem cristianismo que não serve, que se serve. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos, são devedores reais, de quanto lhes procuram a colaboração fraterna. Então os grandes líderes do cristianismo não são os beneficiados, e nem os beneficiários, são os devedores. Nesse mesmo texto, Maiorais, do Via de Luz, Emmanuel disse: é por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, mordomos, operários, cooperadores, polemistas, doutores da letra, intérpretes, reformistas, mas raríssimos apóstolos. A mensagem do Emmanuel aqui é clara, né? Muita gente aqui no processo de aprendizagem, mas aquele apóstolo, aquele que já é o mensageiro, e trazer a mensagem não é falar da mensagem, trazer a mensagem é viver a mensagem, senão Cristo teria trazido a mensagem. Ele não trouxe a mensagem, ele viveu a mensagem. Ele falou da mensagem, exemplificou a mensagem, viveu a mensagem. Então a gente
essas escolas cristãs que têm lideranças, autoridades, só na posição de credores, ainda não são mensageiros do Cristo, né? Esses maiorais que ele fala, ele tá questionando esses maiorais, que eles se dizem maiorais por várias circunstâncias, mas ainda não são esses apóstolos, porque esses são raríssimos. Outro livro, outro texto, Obreiros Atentos, olha como ele vai colocando as coisas. Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus. Jesus diz também, né, que veio para fazer a obra. Então, tem um grande movimento universal de amor, e que é divino, e que cabe a gente trabalhar por ele, ou ser contra ele, ou não trabalhar. Quer dizer, a gente se posiciona em relação a ele. E quando a gente começa a trabalhar por ele, acontece aquilo que ele falou, ó, a gente deixa de ser pesado a economia do mundo. Porque em vez de ter o serviço, exigir o serviço para a gente passa a fazer parte do outro lado, do time, que ajuda aqueles que estão necessitando dos serviços. E não é uma divisão uniforme, aqui a metade trabalha, a metade serve. Não. Tem situações que eu preciso servir, tem situações que eu preciso de socorro. Então, no mundo, a todo momento, nós temos a toda hora alguém precisando de socorro e alguém que pode servir. Mas se eu sou esse egoísta, que eu só olho para mim o tempo inteiro, em nenhuma circunstância eu vou perceber a hora de servir. Porque eu não estou olhando para a necessidade do outro, eu estou olhando só para mim. Então, eu não sou esse obreiro, eu não estou nesse trabalho de ajudar nessa obra divina. Eu só estou exigindo dessa obra divina. Por isso eu sou pesado à economia divina. E é bom a gente, quando eu li isso, eu falei, caramba, eu ainda sou pesado à economia divina. Porque eu exijo muito mais do que o que eu dou. Eu exijo das pessoas, dos meus, dos queridos, de tudo eu exijo muito mais do que o que eu dou. Eu dou tão pouco. Porque eu estou tão concentrado ainda em mim, em minhas necessidades, em minhas dores, em tudo em mim, que eu não vejo os outros. Eu ainda não percebo quantas vezes alguém passou chorando do meu lado e eu não percebi. Chorando de maneira simbólica. O coração sangrando, mas o meu egoísmo não permitiu. Às vezes uma coisa tão pequena em mim não me permitiu perceber uma coisa tão grande no outro. Emmanuel diz que aparecem anjos em nossas vidas em alguns momentos. Quantos anjos já apareceram em minha vida em momentos difíceis? Por que esses anjos apareceram? Porque nesse momento eles eram obreiros atentos, porque eles prestaram atenção na oportunidade de servir. Mas o que faz o obreiro ser atento é ele não estar concentrado só em si. Porque se ele estiver concentrado só em si, a atenção dele está só em si. E o egoísmo faz a nossa atenção ficar só na gente. Onde tiver o seu tesouro, ali vai estar seu coração. Então o meu tesouro vai estar só na minha atenção, eu preciso ampliar esse tesouro. O outro tem que passar a ser também tesouro para mim. Porque enquanto o outro for só empecilho, enquanto o outro for só adversário, enquanto o outro estiver só me atrapalhando, aí eu ter tudo para mim, eu não sou obreiro e muito menos atento, que a minha atenção só se concentra em mim mesmo. Mas vamos para o texto. Emmanuel diz, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, em qualquer circunstância, está integrado com o dever que lhe cabe. Olha, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu não consigo me desvencilhar do dever que me cabe. Então, eu preciso viver aquele momento com atenção, vigiar e orar. Porque é o dever que me cabe, naquele momento, aprender a atenção de perceber a necessidade alheia e ser também devedor. Porque eu não recebo, por que eu não dou? Agora, nesse momento de dificuldade, tanta gente recebendo tanta coisa, e por que eu não dou também? O que eu posso dar? Para quem eu posso dar? O que eu posso dar? Eu tenho que ir para o mercado para comprar tudo para mim? Ou eu posso ver alguma coisa? Quer dizer, não é só compra material. O que eu posso dar? Um telefonema? Uma mensagem? Sei lá. Dar é ouvir o outro. Porque enquanto eu estiver ouvindo só a mim mesmo, eu não consigo dar nada para ninguém. Eu quero que os outros me deem. Mas ele diz o seguinte,
qualquer que seja a circunstância, de estadista a varredor, está integrado com o dever que lhe cabe. Então cada um veio no lugar certo, com as pessoas certas, nas circunstâncias certas. Onde tiver tem como ajudar, é o que ele está tentando falar. Na posição de agir e servir. É ação em benefício de outro. Não é ficar parado, é agir e servir. É uma ação que beneficia terceiros. É uma ação que não foi feita somente em meu benefício. É uma ação que enxergou o outro. É uma ação que vai chegar até o outro, porque ele é meu devedor. Aí eu vou cometer uma ação em benefício dele. Mas ele fala para fazer isso tão naturalmente quanto comunga com o ato de respirar. Nossa, então enxergar o outro, fazer alguma coisa pelo outro, deve ser em mim tão natural quanto respirar. Mas eu tenho que fazer tanto sacrifício para enxergar o outro. Porque como ato de respirar para mim é só ver os meus interesses. Porque eu não aprendi tão naturalmente quanto respirar, enxergar o outro. Olha a distância desse caminho. Por isso, de credores a devedores. De ser servido a servir. Aí nesse momento ele fala, semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do mestre, passa a categoria de obreiros atentos. Quando eu começo a servir, de aprendiz, eu passo a obreiro. Quer dizer, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a deixar de ser pesado a economia do universo. Porque além de receber, eu passo também a dar. E o egoísta é pesadíssimo essa economia do universo porque ele não sabe dar. Ele só sabe receber. Ele só está de um lado da balança. E tem um texto que a gente já até trabalhou nele aqui no Emmanuel, lá no CEPAC, que chama Marcas. É a gente reconhecer as marcas do Cristo, né? Ele diz que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. A grande marca do Cristo é o sacrifício de si em benefício de todos. A grande marca do Cristo é o servir, é estar do lado do servir. E onde é que está essa marca em mim? Se eu observar em mim, em minha conduta, em meu comportamento, em meu sentimento, em meu pensamento, a marca que eu vou perceber é a marca do egoísta, é a marca do orgulho. E essa grande caminhada, essa grande peregrinação interior que eu tenho que fazer é mexer nessa marca e começar a deixar marcas novas, marcas físicas novas, marcas da ação de um obreiro, não da ação de um egoísta que quer que todo mundo trabalhe para ele mesmo. Nos dons do Cristo, Fonte Viva, capítulo 25. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes indispensáveis à ascensão e que no fundo constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Olha que beleza. Olha o tempo. Por isso a gente tem um tempo. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, o que é? E nós, com o uso do tempo, nascendo, renascendo, no corpo e volta para a atividade espiritual, onde a gente aprende mais alguma coisa e volta para praticar, a gente vai plasmando em si mesmo. Como eu vou plasmando em mim mesmo? É no fundo, é no sentimento, é no interior, senão não plasma. Não é no comportamento. Aí uma coisa decorada, é uma coisa da lei, eu vou cumprir a lei, senão eu vou preso. Para plasmar em mim mesmo, eu tenho que ter consciência disso, isso tem que ser profundo em mim. Tem que ser desde o sentimento, mas eu vou plasmar em mim o quê? As qualidades sublimes necessárias à ascensão. Que qualidades sublimes? As virtudes, o amor, o serviço. Se eu não plasmar em mim, se eu não adquirir consciência da necessidade, que aí passa a ser um dever, se eu não adquirir consciência desse dever, eu não vou ser esse trabalhador. Eu não vou adquirir essa virtude que é necessária para a minha ascensão. E ela é progressiva. Né? Ela é progressiva em cada um de nós. Ela é progressiva e está em momento diferente em cada um de nós. Por isso a gente tem que se compreender. Faz parte do serviço a gente se compreender.
No livro Pão Nosso tem um texto chamado Revides. Emmanuel diz: quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem? Olha, quanto lucrará o mundo quando diminuírem os egoístas? Quando eu começar a sentir alegria, esse sentir venturoso é o quê? É ser um bem-aventurado, é adquirir virtude. Né? Aí eu vou ser venturoso, aí eu vou ter a paz do Cristo no serviço, eu vou ter a paz do Cristo ao servir, aí eu vou ter essa ventura, eu vou ser bem-aventurado. Quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, fazer a vontade do Pai. Eu vou ser um instrumento. Olha o Cristo, meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. O dia que eu disser, meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra, eu estou sendo esse venturoso. Né? No Pensamento e Vida, livro Pensamento e Vida, tem um texto chamado Cooperação. Olha o que está escrito nessa linha também. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Não tem uma letra perdida. Cooperação espontânea. Então eu não fui forçado. Pelo livre-arbítrio, eu servi naturalmente como ato de respirar, como ele disse ali atrás. Então eu aprendi pelo sentimento a cooperar, porque a cooperação é espontânea, eu não sou mais obrigado, nem por lei, nem com medo. Eu começo a cooperar porque eu começo a compreender esse funcionamento do universo. Então eu coopero de maneira espontânea. É o supremo ingrediente da ordem. Por quê? Porque não é mais a ordem imposta. A cooperação é o supremo, é o maior ingrediente dessa ordem. Que ordem? Dessa ordem de movimento, harmonia universal, onde uns fazem pelos outros, onde uns cooperam com os outros. Olha que harmonia, olha que ordem. Agora, a nossa desordem aqui, que o egoísmo faz, porque não tem cooperação, todo mundo quer se dar bem, olha a desarmonia que a gente faz. O que tem de supremo ingrediente da ordem? Nós fazemos, às vezes, o supremo ingrediente da desordem. Porque era para ser uma grande harmonia de cooperação e o nosso egoísmo fala, não, isso não vai girar assim, que vai girar em torno de mim. Olha o que o nosso egoísmo faz. A gente quebra essa harmonia do universo, por isso a nossa psicosfera é o que é. Então não vai ficar esperando o mundo de regeneração como um milagre. Tudo isso faz parte. Quando é que eu vou aprender a cooperar? Quando é que eu vou sair de mim? Quando é que a gente vai aprender tudo isso? Né? E o Emmanuel continua nesse texto. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Olha que grandeza. O que ele está dizendo aqui? Essa cooperação espontânea, que é o supremo ingrediente da ordem, ela significa o quê? Obediência construtiva aos impositivos da frente. O que é? Eu estou recebendo, compreendendo os irmãos mais velhos. Obediência construtiva, não impositiva, não humilhante, é uma obediência construtiva. Eu recebo. E socorro implícito às privações da retaguarda. Eu recebo e eu dou. Eu não preciso dar para quem eu recebo, senão eu fecho o circuito. Eu só dou para quem eu recebo. Está fechado aqui. Agora, se eu receber aqui e se eu der aqui, ó, isso é o supremo ingrediente da ordem. Porque isso é harmonia. E foi espontâneo, porque eu recebi de quem tinha mais. E eu dei para quem tem menos, tão naturalmente quanto o ato de respirar. Que grandeza é isso? Meu Deus. Tem vou sair do Emmanuel um texto só, para pegar um Leon Denis aqui, no problema do ser, do destino e da dor, porque ele fala disso, exatamente disso. Ele fala, em algum momento, quando a gente começa a perceber que a gente foi ajudado, ele diz, ó, quem recebeu ajuda quer fazer por eles o que por ele fizeram os seus irmãos mais velhos. É só aquela gratidão de devolver a quem fez o bem para mim. É isso que o Leon Denis está dizendo. Quer fazer por eles o que por ele fizeram. Eu quero retribuir o bem que me fizeram. Os grandes espíritos que o guiaram em sua marcha. Então, eu vou agradecer meu anjo, porque ele me inspirou nisso e nisso. Então, eu quero agradecer ao meu anjo. O que é que eu vou fazer para agradecer meu anjo? Se eu pudesse conversar com ele, esse grande irmão
que me acompanha, que me inspira, que me intui, se eu fosse conversar com ele e falar, irmão, você tem me ajudado tanto, tem me inspirado tanto, como é que eu posso fazer para te agradecer? Sabe o que ele ia me dizer? Procura quem caminhou menos que você e retribui para ele. Porque o que eu preciso eu ganho de quem já caminhou mais do que eu. A gente não precisa fazer um circuito fechado. Põe as mãos para quem andou menos que você e põe as mãos para quem já andou mais que você. Com humildade, receba. E com humildade, doe. Aí você faz parte espontaneamente desse grande ingrediente da ordem. Aí Leon Denis diz, a lei de justiça requer, por sua vez, sejam emancipadas, libertadas da vida inferior todas as almas. Todo ser que chega à plenitude da consciência deve trabalhar para preparar aos seus irmãos uma vida suportável. Então, não tem que preocupar em agradecer para quem te deu. Agradeça a quem precisa. A sua forma de agradecer a quem te deu é dar a quem precisa. Porque quando você só agradece a quem te deu, você está fazendo negócio. Você está fazendo troca. Não que não tenha que ter gratidão, tem que ter gratidão. E quando puder fazer alguma coisa por alguém que fez, é claro que a gente faz. Mas o grande agradecimento é um sentimento. E esse sentimento não é direcionado somente a quem fez alguma coisa por nós. Porque isso é negócio. É uma gratidão. Já começa o espírito de gratidão, mas é interesse. Auxílio, livro Pensamento e Vida. Desculpem, hoje o tema foi muito amplo e a gente já está se aproximando do final. Auxílio, pensamento e vida. Auxiliar espontaneamente, mais uma vez a palavra naturalmente, espontaneamente. Então, auxílio, eu enxergar o outro. Eu não posso auxiliar a quem eu não vejo. Se eu só enxergo a mim, eu não vou auxiliar ninguém. Então, auxiliar espontaneamente, como um ato de respirar, como diz ali atrás, e não como troca, é refletir a vida divina por intermédio da vida do nosso eu. Dava para ficar só falando sobre isso aqui. Então, o auxílio espontâneo, que é como um ato de respirar, e que é pelo livre-arbítrio, não é por obrigação, é refletir a vida divina, é a vossa vontade. Quando eu faço isso, eu reflito a vida divina através de mim mesmo. Eu cumpro a obra do Pai, eu cumpro a vontade do Pai em minha vida, eu cumpro a obra. O meu eu funciona como cooperador de Deus. O meu eu funciona como instrumento divino. Aí eu sou um instrumento da mão de Deus. Porque eu consegui, nesse auxílio espontâneo, refletir a vida divina. A eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam. Então Deus visita o homem pelo homem. O amor é a força divina em eterna expressão. São canais de expressão eternos. Mas ele necessita de novos canais que redistribuam. E como é que eu vou ser esse canal que pode ajudar a distribuir esse reservatório divino, se esse reservatório está fechado em mim mesmo? Se ele não enxerga mais ninguém. Eu quebrei essa harmonia do universo, porque ela está fechada em mim mesmo. Isso não é carolice de falar cai de joelho e reza. Não é isso. Aqui está falando de lei. Isso é física. Está falando de lei, de química, de física, de leis naturais, divinas. É necessário, porém, estejamos de atalaia. De atalaia estamos atentos, vigiando. Mais uma vez o vigiar. Então ele está dizendo que é necessário que a gente esteja de atalaia no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai. Se eu não vigiar, o meu egoísmo vai impedir o eterno dar-se de Deus através de mim. Então eu não vou ser, Deus não vai visitar as criaturas por essa criatura. Porque essa criatura é tão egoísta, é tão orgulhosa, que não consegue distribuir, ela não consegue ser um canal de expressão do amor divino. O amor divino, quando passa por ela, estanca nela. Ela não consegue ser essa expressão. Quando eu não consigo ser essa expressão do amor divino, o que eu faço? Eu estanco, é o que ele diz. O eterno dar-se do Pai. O amor é a força divina que jorra permanentemente no universo. E ela se derrama sobre cada um, para que cada um seja instrumento
da multiplicação e da distribuição dessa força. E todo mundo que impede essa força, é como se eu fosse uma tomada, e que a partir dali ela não funcionasse mais. Eu fosse um fio que só fosse até ali, e que a energia não ia continuar circulando na casa. Quando entrasse na minha casa, na minha residência, ela não circulava mais, ela não saía mais. Se eu morasse num prédio cheio de apartamento, quando ela chegasse no meu apartamento, ela não ia para os outros, porque ela ia parar no meu. Esse é o eterno dar-se do Pai que eu ia impedir. Olha que complicação. Aí tem o dever. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis. Esses são os princípios estabelecidos como lei. E que eu tenho o dever. E quando eu não faço, eu sinto culpa. Que é o que ele diz logo em seguida. Pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que nos colocaram para a sustentação da ordem e da evolução da sua obra. Então o dever o que é? É eu estar nesse lugar certo, sendo esse canal de expressão da força divina. E quando o meu egoísmo, o meu orgulho me impede de expressar essa força, esse amor, eu não estou cumprindo o dever. E aí eu sinto culpa. Quando eu não cumpro o dever, eu sinto culpa, que é o próximo texto aqui, Pensamento e Vida, capítulo 22. O dever é o 21. Quando fugimos ao dever, quando a nossa tentação supera a nossa consciência, quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, a consciência, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da criatura. Toda deserção do dever traz consigo arrependimento, que, se cultivado, se faz acompanhar de resultantes atrozes das doenças. O dever alimentado gera culpa, que também é alimentada gera doença. O tesouro maior, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 64. No momento adequado surgem esses ao seu influxo sublime na paisagem da vida. No momento adequado surgem esses colaboradores. Não são crentes que aparecem para a rogativa. Não são mais aqueles que vêm só para pedir. No momento adequado surgem esses. No momento evolutivo, individual e geral, surgem esses que vão evoluindo. E que não são apenas aqueles que aparecem para rezar e para pedir. São trabalhadores, não são só mais pedintes. São trabalhadores decididos que chegam para o trabalho. São esses devedores. Conseguiu sair de credor e passou para devedor. Exemplificam a renúncia e o desinteresse. Revelam a vontade do Pai em si próprios. Então, no momento adequado, surgem esses. Que momento adequado? É lei. No momento que cada um conseguiu fazer essa caminhada do eu para os outros. Então, no momento adequado de cada um, vai surgir em cada um esse. Ao influxo sublime, a inspiração divina. Vai surgir esse, que não apenas vai chegar no mundo para pedir, vai chegar no mundo para oferecer, vai chegar no mundo para trabalhar. Meu Deus. Cooperemos fielmente. Eu estou correndo porque eu estou extrapolando um pouco o tempo. Faltam 3 textos só e eu não queria terminar sem fazer esses 3 textos. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela criatura. Almas cerradas sobre si mesmas não conseguirão os serviços nobres. Por isso que Paulo disse, somos cooperadores de Deus. E temos um fundamento. O fundamento do cooperador de Deus é Jesus Cristo. Fora desse fundamento, não é o cooperador de Deus. Então é cristão mesmo. É o cristianismo do Cristo. Não é o cristianismo humano. Não é o cristianismo do homem. É o cristianismo de Jesus. E por último o texto, que é o texto base de hoje, eu deixei ele por último, de propósito, porque a gente começa a refletir melhor. Olha uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 14. Olha como a gente vai sentir melhor o peso das palavras do Paulo. Olha o que ele diz. Pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Depois de todos esses textos aí do Emmanuel, olha como Emmanuel ajuda a gente a compreender o Evangelho.
Depois de todos esses trechos desses textos do Emmanuel, essa frase, esse versículo da carta de Paulo aos Romanos tem outra dimensão. Qual a dimensão? Paulo, pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Paulo não era mais credor. No tempo que ele perseguia o Cristo, ele era credor, porque Cristo devia obediência à lei que ele prezava. Olha a mudança. Paulo saiu de credor e passou a devedor. Mas agora ele já consegue escrever uma carta aos Romanos dizendo que ele hoje se sente devedor. Ele hoje é um trabalhador de Jesus. E ele hoje, de perseguidor de Jesus, ele passou a um trabalhador de Jesus. É essa transformação que Paulo exemplifica. E o Emmanuel fala no texto Dívidas, que está no livro Ideal Espírita, capítulo 86, exatamente isso. Olha só. E aí, finalizando. O apóstolo da gentilidade frisou claramente a sua condição de legítimo devedor de todos. E essa condição é a de qualquer outro ser da comunidade humana. Essa condição de devedor deve ser a condição de todos nós, mas um devedor de auxílio espontâneo, de colaboração espontânea, porque somos colaboradores de Deus. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas ela é produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Para eu chegar aqui, quem já leu a obra de André Luiz? Quanta coisa aconteceu, quantos irmãos mais velhos me ajudaram para eu chegar aqui. Quanta coisa aconteceu, quanto grupo de espírito, quanta concessão, quanta misericórdia, quanto auxílio, né? A própria concessão da maternidade, da mãe para receber. Olha, eu já cheguei devendo um monte de coisas. E como é que eu chego tão arrogante, tão prepotente? Eu não me reconheço devedor. Aí o Emmanuel diz, pelo reconhecimento das nossas dívidas comuns, provamos a inconsequência do orgulho e da vaidade. É só ver o tanto que a gente é devedor, que não cabe mais o orgulho e não cabe mais a vaidade. Se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoísta, à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saldaste, a começar pelo próprio instrumento físico, que te foi emprestado temporariamente. Me desculpem, esse texto estava impossível de fazer com menos tempo, me desculpem mesmo, mas é o nosso projeto, esse projeto que faz a gente estudar o Evangelho de uma maneira tão bonita que o Emmanuel traz mastigando para a gente essa compreensão evangélica e as palavras vão adquirindo novos significados. Que Deus nos abençoe, que esse projeto continue enquanto perdurar esse isolamento social, que a gente consiga fazer aqui e que as pessoas que acompanham a gente lá no CEPAC possam continuar acompanhando aqui pelo YouTube e novas pessoas possam aprender a gostar desse projeto e quando a gente voltar possam participar também ao vivo. Enfim, que a gente consiga fazer esse grande caminho de sairmos de nós mesmos para que a gente encontre dentro de nós os outros. Que Deus nos abençoe.